De onde a gente veio? Essa talvez é a pergunta mais fundamental que alguém pode se fazer, né? E hoje em dia, parece que a resposta está num simples kit de teste de DNA. Milhões de pessoas estão apostando nisso. Só que, o que acontece quando a ciência, o laboratório, encontra a alma, a nossa busca por identidade? É isso que a gente vai explorar agora. Essa vida social fascinante e, olha, bem complexa do nosso DNA. Então, vamos começar pelo começo, certo? Essa busca por raízes é uma coisa quase que instintiva, não é? Sabe aquela vontade de se conectar com o passado, com um lugar, uma história, de sentir que a gente faz parte de algo maior? É bem isso. Olha só que forte essa frase da Michelle Obama. Ela coloca em palavras o coração dessa busca emocional. E para muita gente, principalmente para quem teve a história rompida pela diáspora, esse sentimento de não pertencer a lugar nenhum é uma ferida que, nossa, atravessa gerações. E olha, isso vai muito além de um sentimento pessoal. Virou um fenômeno cultural. Lá nos anos 70, o Alex Haley lançou o livro Raízes, contando toda aquela saga dele procurando seu ancestral, o Kunta Kinte. Desde então, essa ideia de que a gente pode usar a genealogia para, consertar as fraturas da história, nossa, isso ganhou uma força gigantesca. Aí corta para o século XXI. A tecnologia entra em cena com uma promessa. E que promessa, viu? A de que as respostas para essa busca toda não estão mais perdidas no tempo. Elas estão aqui dentro, codificadas no nosso próprio DNA. E será que as pessoas compraram essa ideia? Com certeza, a resposta foi massiva. A popularidade desses testes genéticos simplesmente explodiu. Pensa só, mais de 460 mil kits vendidos só nos primeiros 6 anos no mercado. É muita gente. E o que era uma busca super pessoal por raízes virou uma indústria que movimenta bilhões. E a promessa que eles vendem é de uma simplicidade que seduz qualquer um. As empresas criaram uma narrativa muito poderosa. Com um cotonetezinho que se passa na bochecha e manda pelo correio, pronto, é possível desvendar os segredos do passado. E com a certeza da ciência, pelo menos é o que dizem. E no final de tudo isso, o que a pessoa recebe? Muitas vezes é algo assim, um certificado de ancestralidade. Para muitos clientes, especialmente afro-americanos, esse papel vira quase uma certidão de nascimento simbólica, sabe? É como recuperar uma identidade que a escravidão fez de tudo para pagar. Ok, mas como toda promessa que parece boa demais para ser verdade, a realidade científica por trás disso é bem mais complicada. Vamos dar uma olhada, então, nessas rachaduras do código. E aqui está o ponto central da questão. O que o marketing promete e o que a ciência de fato entrega nem sempre conversam. Aquele mapa definitivo das suas origens, na real, é uma estimativa, uma inferência baseada em bancos de dados que, muitas vezes, são bem incompletos. E quando dizem que vão descobrir sua ancestralidade completa, na verdade, o teste só consegue rastrear uma fração minúscula da sua linhagem. E o pior, em vez de ajudar a quebrar velhas ideias sobre raça, às vezes o resultado pode até reforçar esses conceitos equivocados. Para a gente ter uma ideia de uma das maiores limitações, vamos pensar no DNA mitocondrial, que é super comum nesses testes. Ele é passado de mãe para os filhos, mas só as filhas o transmitem para a próxima geração. Isso quer dizer que o teste vai traçar só uma linhagem, a da sua mãe, que veio da mãe dela, que veio da mãe dela, e por aí vai. E os seus outros milhares de ancestrais? O pai da sua mãe, a mãe do seu pai? Todos eles ficam de fora, completamente de fora. A própria ciência por trás dos testes tem lá suas pegadinhas. Funciona assim. Eles usam os marcadores genéticos que são mais comuns em certas populações que eles já definiram antes, tipo africanos, europeus, asiáticos. O problema é que isso acaba criando a impressão de que esses grupos são geneticamente puros, sabe, distintos um do outro. E a gente sabe, a ciência moderna já provou que não é bem assim. E qual a consequência disso tudo? Bom, uma pessoa pode fazer o teste em 2 empresas diferentes e, pasmem, receber 2 resultados diferentes sobre as suas origens. Então tá, se o DNA sozinho não dá a resposta definitiva, o que as pessoas fazem? A busca continua, só que ela vai além da genética. Vira uma jornada do corpo, da memória e da alma. Um dos caminhos é o que chamam de turismo de raízes. A pessoa viaja para um lugar que o teste ou a história da família aponta como terra ancestral. E o interessante é que a busca não é pelo exótico, pelo diferente, mas sim pelo familiar. É uma busca por um eco de si mesmo, nos rostos das pessoas, na comida, nos costumes locais. Só que, na maioria das vezes, o que se encontra não é aquela sensação de voltei para casa, sabe? É mais um pertencimento tênue, uma conexão frágil.
E isso abre a porta para a gente pensar em outras formas de conexão com o passado que vão muito além do DNA. Pega a cultura iorubá, por exemplo. Lá existe o oriki. Não é um papel, não é um certificado, é uma evocação, um poema falado, cantado, que saúda a origem de uma pessoa, de um orixá, até de uma cidade inteira. É conhecimento vivo, pulsante. E essa ideia é fundamental. Para muitas culturas, ancestralidade não é uma coisa estática que a gente lê num papel. É performance, é ação. É a palavra que é falada, que é cantada, que é dançada, que passa o conhecimento, a identidade, a história adiante. Passa através do corpo, de geração em geração. Ou seja, é um conhecimento vivo e não um dado congelado num banco de dados de um laboratório. Tudo isso vai nos levando para uma ideia central. E olha, uma ideia muito poderosa. E se a nossa ancestralidade não for só algo que a gente encontra, mas algo que a gente ativamente cria, que a gente escolhe? Tem um nome para isso. A pesquisadora Alondra Nelson chama de autoconstrução afiliativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas não recebem o resultado de um teste de DNA de forma passiva. Tipo, então é isso. Não! Elas interpretam, elas selecionam, elas ativam as partes daquela ancestralidade que fazem sentido para elas, que ressoam com a vida que elas têm hoje. Deixam de ser buscadoras de raízes para se tornarem criadoras de raízes. E essa de criar raízes não é só uma coisa pessoal, não. Muitas vezes é um ato profundamente político. Aqui no Brasil, por exemplo, comunidades quilombolas usam a ancestralidade compartilhada para lutar pelo direito à terra. É a base da reivindicação delas. Lá nos Estados Unidos, os Panteras Negras, eles criaram um laço de parentesco que não era de sangue, mas sim de luta, de ativismo. Por exemplo, quando eles organizavam exames para anemia falciforme na comunidade. E a genética foi parar até nos tribunais, em tentativas de usar o DNA para dar mais força aos processos que pedem reparações pela escravidão. Tá, e no final das contas, onde é que a gente chega com tudo isso? Essa busca por raízes, seja pelo DNA, por uma viagem ou pela política, o que ela mostra é que o nosso passado está longe de ser uma coisa simples, uma página virada. Fica bem claro, então, que o resultado de um teste de DNA não é o ponto final da jornada. Pelo contrário, muitas vezes é só o começo. Ele pode ser aquele empurrãozinho, sabe? O catalisador para uma exploração muito mais profunda que envolve se conectar com a cultura, com a comunidade e, no fim, decidir o que essa ancestralidade significa hoje. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se a nossa ancestralidade não está só nos genes, se ela é também uma questão de escolha, de afinidade, de ação política, então o que de fato significa pertencer a um povo, a uma história? A resposta para isso? Bom, parece que ela ainda está sendo escrita.